Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo, meu amigo, dessa sexta-feira. Sexta-feira, é claro, de treino no CT Moacir Barbosa, o Vasco que está aí completamente focado na partida dessa próxima terça-feira contra a equipe do Botafogo. E a gente, é claro, vai também trazer aqui a vocês nessa sexta-feira à tarde informações sobre esse elenco cruzmaltino, que poderá ganhar aí nessas próximas semanas dois grandes reforços. Hoje, o primeiro dia de novembro. Novembro que separa boas novidades para você, torcedor cruzmaltino. Então, falaremos sobre isso. Falaremos também, é claro, sobre situações envolvendo o mercado da bola, porque é o Vasco já se preparando para o seu 2025. Vamos falar aqui sobre saídas, possibilidades de chegadas, possibilidades também até mesmo de retornos. Temos muitas informações importantes para trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Porém, é claro, vascaíno, antes de deixar vocês aí, né, todos muito bem informados aqui sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, que você está vendo agora é o Fala Gigante, é o segundo vídeo do nosso dia. Temos 3 vídeos sempre. Temos o Acorda Vascão, que como eu digo aqui, né, é o principal vídeo não apenas do meu canal, mas é o principal vídeo do YouTube vascaíno. Se você quer sempre começar bem informado no seu dia com as informações do Vasco, é o Acorda Vascão. Todo dia tem horário marcado, 7 horas em ponto. Ele está saindo ao ar a você. E membros do canal têm acesso antecipado ao Acorda Vascão. Ele sempre na madrugada já vai estar aí à sua disposição. Temos Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo para fechar, saindo na parte da noite. Então, 3 vídeos sempre para você se manter muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino. E automaticamente, né, você aí que já assiste ao nosso vídeo, ou você que está chegando aqui, que curte o nosso canal, não deixe de se inscrever. Por exemplo, esse daqui, ó, tá aparecendo na imagem a vocês, Desejo pelo Retorno. É o vídeo que a gente colocou aí pela parte da manhã, sabe sobre quem? Luca Orejano. Então, meu amigo, se você não viu o vídeo, corre para dar uma olhada. E se você viu já, deixe nos comentários. Além disso, conto com a sua inscrição e como você vai fazer para se inscrever. Se você está assistindo o vídeo, tá assim, né, no modo tela cheia. Você vai tirar o modo tela cheia, vai virar o seu celular e apertar aqui nessa palavrinha, ó, inscreva-se. Aí você será um inscrito e logo em seguida vai aparecer esse sininho de notificação. O que você vai fazer? Clicar no sininho de notificação. Cadê o sininho de notificação? Volta aqui, meu amigo. Clica no sininho de notificação e ó, todas, para que todos os nossos vídeos sejam enviados até você. Então conto muito aí com a sua ajuda através disso. Se inscrevendo, deixando o sininho de notificação ativado e aqui ó, caraca, não é comentário não, é eita, like no vídeo. Então, faça parte aí da nossa família. Conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Fechou, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês, né? Esse Fala Gigante. Falando sobre treino, que tá aparecendo aí na imagem a vocês. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí mais um treino, né? Lá no nosso CT. CT Moacir Barbosa, o treino pegou fogo, meu amigo. Esse elenco tá muito focado, tá muito afim, tá muito interessado nessa vaguinha da pré-Libertadores. A gente vem informando aqui a vocês, né? Nesse momento temos aí um G6 composto pelo Botafogo na liderança, o Palmeiras na vice-liderança, o Fortaleza na terceira colocação, Flamengo na quarta colocação, São Paulo na quinta colocação e Inter na sexta. Eu acho que é o contrário, né? O Inter na quinta e o São Paulo na sexta. Como temos uma final da Libertadores entre Botafogo e Atlético, ou seja, o primeiro colocado e o 10º que é o Atlético. Teremos a final de Copa do Brasil entre o atual quarto colocado, que é o Flamengo, e o atual 10º colocado, que é o Atlético. Está confirmado que abrirá um G7. Mesmo que o Atlético vença as duas competições, vai abrir um G7 porque uma das vagas, né, aí que dá acesso à Libertadores através da conquista do título, será dada ao vice da Libertadores ou vice da Copa do Brasil, caso o Atlético vença as duas. Eu só não sei qual é a ordem de prioridade. Mas enfim, o G7 será aberto. Caso o Atlético perca as duas para Botafogo e Flamengo, teremos um G8. E olhando para um G8 nesse momento, o Cruzeiro é o 8º colocado. Então, o Cruzeiro está na final da Sula. Se vencer, teremos um G9. Então, tem muita coisa aí que poderá acontecer nesse Brasileirão. Até um G9 poderá ser aberto. E o Atlético, que está em 2 finais, poderá ficar nem sequer na Libertadores da próxima temporada, com o nosso Vascão tomando essa
vaga. Então, meu amigo, hoje o elenco, ele tá, como se diz naquele ditado, né? A gente não pode usar essa palavra aqui, porque o YouTube, ele tá com muita frescura quanto a isso, mas ele tá com aquele negócio nos dentes, sabe? Aquele objeto metálico nos dentes, porque o Vasco tá com foco total nessa Libertadores. O Vasco tem pela frente 8 partidas ainda, né? Até o término da competição, são 8 jogos decisivos, são 8 jogos muito importantes. O Vasco enfrenta nessa próxima terça-feira o Botafogo, dia 5 de novembro, às 9h30 da noite. Após enfrentar o Botafogo, o Vasco terá pela frente ainda o Fortaleza, que é o atual terceiro colocado do Brasileirão, no dia 9. Após enfrentar o Fortaleza, o Vasco enfrenta o quinto colocado, que é o Internacional. E aí a sequência do Vasco para fechar o Brasileirão é uma sequência mais tranquila. O Vasco enfrenta, na grande maioria, adversários que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco tem o Corinthians, que está ali lutando para não cair a Série B. O Vasco tem pela frente ainda o Atlético Goianiense jogando em casa. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro também jogando em casa. A gente espera que o Atlético esteja aí já de férias, principalmente se vencer uma das competições que disputa, ou até as duas, né? O Atlético com toda certeza chegará nessa penúltima rodada de Campeonato Brasileiro com um mistão, com um elenco alternativo, o que dá mais possibilidades ainda do Vasco vencer essa partida e enfrentará ainda a equipe do Cuiabá na última rodada do Brasileirão, jogando dentro da Arena Pantanal. Então, assim, o Vasco tem partidas importantes. E o Vasco, a partir desse jogo contra o Internacional, né? Que aí nessa sequência dos próximos 8 jogos será o terceiro jogo, terá muito provavelmente um jogadoraço aí à disposição. E não são 8 jogos não, tá? São 7, só fazendo uma correçãozinha. Esse jogo do Internacional poderá marcar um retorno importantíssimo para esse elenco do Vasco. Que é o retorno do Paulinho Paula, meu amigo. Paulinho deve voltar a atuar em novembro. Esse atleta, ele já está treinando junto com o elenco. Diferente do Jair. Paulinho não está ainda à disposição do técnico Rafael Paiva. O Jair foi um atleta liberado pelo departamento médico, departamento físico do Vasco da Gama, porém o Paulinho ainda não. O Paulinho está passando por a fase final de transição, né? O Paulinho já treina normal, já está realmente junto com o grupo, mas ele ainda está naquela transição para ficar 100% recuperado da sua lesão. Ele está aí na fase final, de acordo com o GE de recuperação da lesão, que infelizmente tirou, né, de praticamente toda a temporada de 2024. Nesse momento, né, o Vasco da Gama, ele sonha sim com o retorno, com a volta do Paulinho. É um baita jogador, um atleta diferenciado. Acho que para a posição de segundo volante é o melhor que temos à disposição. A gente falou muito do Pablo Galdames nesse jogo de segunda-feira, porque o Galdames, ele foi um jogador que, diferente do Gumora, tem mais refino com a bola, né? Um jogador mais técnico, mais refinado. É um jogador mais inteligente até do que o Gumora com a bola no pé. É inquestionável, né, que na posição de segundo volante, se a gente pensar num Vasco que propõe jogo, num Vasco que gostaria de ter a posse, num Vasco que quer comandar a partida, o titular tem que ser o Galdames, porque o Gumora não tem. O Gumora não tem uma virada de jogo que o Galdames tem. O Galdames, ele deu uma fatiada, meu amigo, no jogo de segunda-feira contra o Bahia, que a bola ela veio no alto, ele já bateu ela de lado, assim, fatiando, achando, salvo engano, o Piton lá na esquerda do outro lado, que é uma fatiada de craque. Tô falando que o Galdames é craque, mas tô falando que foi uma fatiada de craque. Algo que o Gumora não tem. O que o Galdames tem com a bola no pé, o Gumora não tem. Só que qual o problema do Galdames? É a intensidade. Porque se o Gumora tem intensidade, o que falta no Galdames é intensidade. Então, assim, por exemplo, no jogo de terça contra o Botafogo, mesmo com a bola que o Galdames jogou na segunda, no jogo de terça, para mim, o Galdames não pode ser o titular. Rafael Paiva não pode nem sonhar em colocar o Galdames em campo. Porque com a intensidade do Galdames, me desculpa, a intensidade de uma tartaruga, vai ver Luiz Henrique, vai ver Igor Jesus, vai ver o Almada, aquele camisa 10 chatinho pra caramba do Botafogo, vai ver Marlon Freitas, o Galdames não vai ver bola. O Galdames vai ser engolido por aquele sistema ofensivo do Botafogo. Então, assim, é um problema. Se falta técnica, se falta refino no Gumora e sobra no Galdames, falta intensidade no Galdames e sobra no Gumora. Então, assim, essas duas características muito diferentes dos jogadores é algo que um segundo volante precisa ter. Porque o segundo volante precisa ser esse jogador de refino técnico e de intensidade. E aí, esse complemento todo, essa mistura, ela se encontra no Paulinho. Porque ao mesmo tempo que o Paulinho é um jogador refinado tecnicamente, é um jogador de bom passe, é um jogador de cadência, é um jogador de posse, é um jogador que sabe tocar com a bola, sabe estar com a bola nos pés, é um jogador até de mano a mano, né, de quebrar linhas. O Paulinho, perdão, também é esse jogador de embate, também é esse jogador de roubada de bolas, também é esse jogador defensivo.
Então se a gente hoje olha pro Galdames e fala, caraca, o Galdames tem algo que o Hugo Moura não tem, ou se a gente olha pro Hugo Moura e fala, caramba, o Hugo Moura tem algo que o Galdames não tem, o Paulinho ele tem tudo que esses dois têm mais um pouco. Então o Paulinho é um baita reforço, e quando o Paulinho voltar, essa dúvida que hoje, por incrível que pareça, tá no meio da torcida do Vasco, assim, cara, quem será o titular, Galdames ou Hugo Moura, pra próxima temporada não terá mais. Porque o Paulinho, ele é um baita nome. E assim que voltar pra mim, tendo condições, tem que ser o titular, sem dúvida nenhuma, aí do nosso Vasco da Gama. Expectativa é que ele deva ser liberado para jogar depois da partida contra a equipe do Fortaleza. O Vasco enfrenta o Fortaleza no dia 9 e está marcado inicialmente para a partida contra o Inter ser no dia 20 de novembro. Teremos mais uma data FIFA aí no meio desse mês de novembro, e aí durante esse período, algo em torno de 11 dias, é o tempo em que Paulinho poderá ter para retornar, né, a sua capacidade física e estar novamente à disposição do técnico Rafael Paiva. O Vasco, inclusive, ele trabalhou, como trabalha hoje com o Paulinho, da mesma forma com o Jair. Apesar do volante ter sido liberado antes, né, pelo departamento médico, o jogador ele só entrou realmente dentro de campo quando ele estava 100% seguro, tanto com as suas condições físicas quanto com as suas condições mentais. Informações aí do próprio GE, que a última etapa antes do retorno aos gramados desses atletas que infelizmente sofreram lesões graves, como ambos sofreram, é realmente a confiança do jogador nos treinos em campo. É uma lesão muito grave essa lesão de RCE, uma lesão aí de realmente romper os ligamentos do cruzado é algo muito grave e o jogador se sente sem confiança. Para quem não sabe, né? Para quem tá há muito tempo no meu canal vai saber disso, eu operei a mão. Não vai dar para ver agora, mas tem uma cicatriz aqui. Isso daqui é para quem é relíquia do canal, hein? Para quem é lá de trás. Se você é dessa época, deixa nos comentários, porque teve um momento que eu mostrei isso a vocês. Mas eu, quando operei a mão, cara, eu operei a mão machucando vôlei, né? E eu, pra voltar a jogar vôlei, pô, foi um medo danado. Porque eu tinha medo de bater na bola, eu tinha medo de sacar, tinha medo de fazer tudo. Por quê? Porque foi uma lesão na mão. Tinha medo de subir na bola pra cortar, pra fazer os movimentos dentro da quadra. Então você imagina, se eu que não rompi os ligamentos, eu fraturei a minha mão, tinha medo, imagina o Jair e o Paulinho, cara. Muito medo, muito receio de voltar a tocar na bola, de entrar forte numa dividida. E jogadores com medo não podem entrar dentro de campo e atuar na partida profissional. Então essa parte mental é também, de fato, fundamental para que os atletas possam ter um bom desempenho. E hoje o departamento de futebol, o departamento médico, né, de futebol do Vasco da Gama vem tentando fazer de tudo para que o quanto antes o Paulinho possa retornar aos gramados. A expectativa é que contra o Inter o Vasco ganhe esse baita reforço. Imagina, né? Paulinho Paulo nesse meio campo do Vasco. É algo para se sonhar, né? E aí é o que eu falo, a temporada de 2025 do Vasco é uma temporada que prepara grandes emoções para o Cruz Maltino. Porque, além do Paulinho, teremos o retorno do Adson, teremos o Jair 100%, teremos o Estrela. Meu amigo, uma temporada aí com muitas expectativas. E se esse 2025 guarda, né, para o torcedor expectativas quanto a reforços, talvez será um 2025 com uma carga de saídas também bem grande, tá? A gente hoje teve uma informação do jornal Encantia, jornal aí chileno, né? Sobre a situação do meio-campo Pablo Galdames, o Pablito Galdames, um dos grandes nomes, né, dessa partida da última segunda-feira contra a equipe do Bahia, nome que se destacou, brilhou, conseguiu realmente ir muito bem dentro das quatro linhas. Informações é que nesse momento a Universidade do Chile vem se mobilizando para contratar o meio-campo Pablo Galdames. A mesma Universidade do Chile que olha para 2025 e vê o Pablo Galdames com uma grande possibilidade de contratação, veio também no meio dessa temporada tentar tirar o Galdames do Vasco da Gama, porém não conseguiu. Por quê? Porque o salário do Galdames é algo extremamente alto. O Galdames recebe aqui no Vasco da Gama algo em torno de R$550 mil por mês. E quando a gente criticou o jogador e pediu a saída dele nessa janela de transferências, não foi apenas pelo desempenho abaixo que o Galdames vinha tendo, mas foi pelo fato principal dele ser um jogador que não jogava, um jogador que não é um craque de bola, um atleta que não é titular absoluto, e um atleta que recebe mais de R$500 mil por mês. É isso que dá raiva ao torcedor. O torcedor ele tem raiva do Galdames, por incrível que pareça, não por ele em si, mas pelo trabalho horroroso feito por essa antiga gestão do Vasco de pagar ao Galdames R$550 mil, gente. Isso é um absurdo. Esse contrato ele tem que ser averiguado urgentemente, porque isso não é normal, pagar esse alto valor pelo Pablo Galdames. E foi um desses motivos que, inclusive, fizeram com que o Galdames não conseguisse sair na janela. Porque qual clube vai pagar R$550 mil por um atleta que era reserva no Vasco e nem relacionado vinha sendo?
Ok, o Galdames é um jogador de seleção chilena, um jogador que estava na Genoa até a temporada passada atuando no futebol italiano, mas, meu amigo, não exige pagar 550 mil reais pelo Pablo Galdames. E é até por isso que ele não saiu nessa janela de transferência. Porque o Vasco não achou nenhum clube que tivesse condições de financiar, de pagar esse valor. Informações é que o Vasco até tentou. O Vasco até tentou tirar o Galdames do elenco, dividindo o salário, talvez, mas nem metade do salário os clubes estavam conseguindo pagar pelo jogador. Então, assim, é uma situação bastante complexa, bastante complicada, e é exatamente por conta disso que, nesse momento, né, a Universidade Católica do Chile já observa o Galdames para o ano que vem, que ele termina o seu contrato agora no final de 2024, ou seja, ficará livre no mercado. E com isso, né, a possibilidade de uma negociação aumenta, porque aí a Universidade Católica chegando, conversando e falando: Galdames, a gente quer te oferecer salário X por tempo de contrato X, e aí você aceita ou não aceita? Cabe aí à Universidade Católica negociar, que ele não estará mais com vínculo com o Vasco, a menos que o Vasco queira renovar. Eu acho, sinceramente, que para a posição de Pablo Galdames não tem necessidade de renovação. O Galdames é um segundo volante. O Vasco, para a posição de segundo volante, ele tem Jair, ele tem Paulinho, ele tem o JP, que tá vindo na base e tá jogando muita bola. Eu acho que tem que ser um ano pro JP aparecer no profissional. Além do JP, tem o Maxime Domingues, que para mim ele não é ponta direita, ele é segundo volante. Eu quero ver o Maxime Domingues nessa posição na próxima temporada. Então, assim, que não falta é a opção para a posição de segundo volante. Mesmo com o desempenho do Galdames na última segunda, eu acho que não cabe o Vasco a querer renovar o contrato do jogador. Mas a ver aí, né, as cenas dos próximos capítulos, vai que Pedrinho, a sua gestão, tenta renovar com o Pablo Galdames por um salário menor. Vamos ver o que vai acontecer. O certo é, nesse momento, a Universidade Católica do Chile se mobiliza para tentar a contratação do atleta. E se tem possibilidade de saída de Galdames na próxima temporada, tem possibilidade de não retorno também no ano que vem, né? Olha como as coisas são loucas. Há algo em torno de 5 meses atrás, quando a gente olhava, né, os caminhos, e o futebol é muito mágico exatamente por conta disso, a gente via no Paraguai, no Olímpia, um zagueiro chamado Manuel Capasso, que não era titular, que não estava conseguindo atuar, né, nem sequer com a camisa do Olímpia, não estava tendo minutagem, e tudo isso indicaria que o quê? O contrato estaria sendo finalizado agora por empréstimo no final do ano. Capasso, que é um zagueiro do Vasco, ele voltaria ao Vasco por não ter espaço no Olímpia. Então, não ser viável para o Olímpia querer comprar o Manuel Capasso. E também, algo em torno de 5 meses atrás, a gente via um Orejano que brilhava no Cincinnati, fazia golaço no Cincinnati, se destacava no Cincinnati, atuava em tudo quanto é posição no Cincinnati. E aí, automaticamente, a gente olhava daqui e falava: meu amigo, perdemos o Orejano. Porque o atleta está brilhando tanto por lá que já o Cincinnati vai utilizar a cláusula de opção de compra e vai partir para cima do jogador. Então, a nossa mente, há 5 meses atrás, era: o Capasso vem, que não está jogando, e o Orejano vai ser comprado pelo Cincinnati porque está brilhando por lá. Mas é o que eu digo. Futebol é louco, futebol é diferente. Porque nesse momento, o Orejano segue brilhando. Mas a possibilidade de retorno do Orejano é muito real. O Orejano é um jogador que até o momento o Vasco não teve contato feito pelo Cincinnati para ativar, né, essa cláusula de opção de compra do jogador. E o Orejano, ele, meu amigo, te falo aqui, ele até quer ficar, tá? Informações é que o Orejano, ele deseja ficar no Cincinnati pela temporada que vem tendo, pelo destaque que vem tendo. Porém, mesmo diante disso, meu amigo torcedor vascaíno, não é apenas o direito do Orejano ficar e ele ficar, ponto. Cabe a palavra do empresário, cabe o desejo do Vasco, tem muita coisa envolvida e hoje tá 50-50. Ao mesmo tempo que há a possibilidade do Orejano ficar por lá, há a possibilidade do Orejano ficar aqui. Até porque a cláusula contratual de compra do Orejano é por 20 milhões de reais, ou seja, Cincinnati vai precisar pagar 20 milhões e 700 mil reais para ter o jogador. Será que o clube norte-americano vai ter essa grana? Meu amigo, não acho que é fácil, não é fácil dar esse dinheiro para comprar o atleta. Então, assim, há uma possibilidade do Orejano realmente voltar para o Vasco, mesmo com todo o destaque que ele está tendo por lá. E há a possibilidade do empresário dele também querer o Luca Orejano aqui. Eu falei com vocês na Corda Vascão, mercado do futebol brasileiro, meu amigo, é diferente do mercado do futebol do norte-americano, perdão. É um mercado que abre portas para a Europa. E se o Orejano sonha com a Europa, ele vai ter que voltar para o Brasil de uma forma ou outra. E aí, se o Orejano ele tem possibilidade de um retorno, hoje a situação é: o Capasso dificilmente voltará. Por quê? O Capasso vem se destacando por lá,
E o Olímpia, nesse momento, como capaz é o titular absoluto, está interessado na permanência do jogador para a temporada de 2025. O presidente do clube paraguaio, Rodrigo Cotto Nogues, confirmou aí que tem a opção de compra do zagueiro e revelou que, apesar de, nesse momento, a situação do Olímpia estar muito apertada, possui aí um as na manga, né? A carta as, né? Possui uma carta na manga, de fato. Por quê? Porque o Vasco ele tem uma dívida com o Olímpia pelo Matias Galarza, perdão. Lembra do Galarza, aquele volante argentino, paraguaio, perdão, que hoje está no Talleres de Córdoba e veio ao Vasco da Gama comprado ainda na base? Então, o Vasco não pagou pelo Galarza ainda. Uma compra feita pelo Vasco, salvo engano, no ano de 2020 ou 21, na gestão Jorge Salgado. Esse Salgado, né, cara? Você sai do Vasco, mas as suas cagadas ainda continuam a mesma. Então, o Vasco ele compra o Galarza, mas não paga o Olímpia. E essa dívida aí pode ser o grande as, a grande carta na manga do Olímpia para comprar o zagueiro Manuel Capasso. Essa é a informação. Mesmo sem grana, o Olímpia pode levar o Capasso praticamente de graça, né? Porque não pagará nada, o Vasco não receberá nada, mas uma dívida será excluída. Na minha opinião, o que eu faria se fosse o Vasco? Vou lá no Olímpia. Creio que o Vasco não pagou muito pelo Galarza, deve ter sido aí em torno de 10, 5 milhões no máximo de reais, que era, né, o valor colocado em contrato. Pago a dívida do Galarza e volta com o Capasso. Um jogador como esse aí não pode ficar rodando. É jovem, cara. O Capasso, se não me engano, tem 28 anos, 27 anos. Tá no auge, tá jogando muito por lá. Capasso hoje poderia ser uma dupla de zaga do João Vitor, ou um reserva de luxo pro João Vitor. Traz esse rapaz de volta. Deixa o Olímpia ficar com ele no ano que vem, não. Até pensando em uma Libertadores, uma competição internacional, acho que o Capasso é um nome excelente aí para grandes disputas como essa. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Se curtiu, se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui com vocês, é claro, né, meu amigo? Saudações vascaínas!